Olá pessoal, tudo bom? Então, segunda-feira, 21 de março, aqui na Tambelmonte, direto de Porto Alegre, começando aí a acompanhar a semana de Tesouro Direto, investimentos. Já dou as boas-vindas para quem está chegando no canal e desejo aí uma semana excelente de investimentos para todo mundo. Olha só pessoal, sexta-feira última, dia 18, o DI futuro derreteu 2%, pessoal. Olha só, isso aqui é muita coisa, tá? Vocês já conseguem ver aqui que a curvinha já está descendo. Claro que isso aqui é muito preliminar, mas de qualquer maneira é um movimento impressionante para a realidade que nós estamos vivendo, né? Então o DI futuro caindo completamente. Então a expectativa de juros diminuindo, arrefecendo. E os títulos, pessoal, no Tesouro, fechamento da sexta-feira, com as curvas praticamente normalizadas, certo? Olha aqui, ó, nos prefixados 25 e 29 com a mesma taxa, que não tem curva, né? Mas ela dá uma aumentadinha para 33. Então a curva mais baixa no curto prazo e taxa mais alta no longo prazo. Aqui a curva tá normal de novo. Ela vai e volta nos últimos dias, né? Tem sido assim. IPCAs principais, ó, o 26 com taxa menor que o 35 e o 45. E aquela questão lá do 45 pagar menos taxa que o 35 aconteceu no fechamento de alguns dias no Tesouro Direto. Parece que não está acontecendo mais, né? Então a gente tinha também uma inversão, né? Porque a curva começava baixinha, subia e depois caía. E nos IPCAs com juros, a curva está normal, ó. O 32 pagando a menor taxa de todos eles, o 40 no meio e o 55 a taxa mais alta. Ou seja, essa taxa tem que estar subindo ao longo do tempo, porque você tem que ter um prêmio pelo tempo, certo? Então aqui a curva já está correta, aqui quase, certo? Porque continuamos com essa anomalia do 35 e do 45 iguais. E nos prefixados a curva ainda está alterada, porque no curto, médio prazo não tem muita diferença, mas no longo já passa a ter. E com a queda expressiva de juros na sexta. Bom, pessoal, vamos ver como é que se comportaram aí os títulos graficamente, certo? Em termos de taxa e preço. E depois eu vou tentar fechar aí o conceito e tentar aí mais ou menos estimar o que a gente pode esperar essa semana. Quem ainda não consegue ver os gráficos, pessoal, tem que apertar aqui, ó, investir, certo? Tem que apertar investir, aí ele carrega o gráfico. Tem que estar com o botãozinho verde ali, tá? É... Bom, prefixado 25, esse gráfico aqui horroroso que não traz muita informação, tem que tirar isso aqui tudo e cortar o gráfico, né? Para ficar visível. Mas vejam que temos uma queda de taxa aqui, ó, de meados de março para agora, de, de praticamente 40 basis points. E dá uma. Que gráfico mais ruim, né? E aí dá uma valorização de preço. Deixa eu ver qual é o dia certinho aqui da queda da taxa. Foi dia 14 de março. Vamos ver ali, 14 de março, R$ 715 e agora 727. Então, pessoal, dá aí um ganho de R$ 12 na valorização do ativo, tá? Não dá para dizer que isso aqui você vai resgatar, porque tem a penalidade da taxinha extra, mas tá aí quase 2%, né? Daria para dizer mais de 1,5% em uma semana. Isso que é o pré mais curto, né? Então, sim, o prefixado curto acompanhando aí esse arrefecimento de estresse que aconteceu na semana passada. Vamos ver o pré 29. Ah, aqui sim tá um gráfico legal de entender, né? Então, um pico de estresse aí na metade do mês e agora arrefecendo. E o preço, ó, já começa a recuperar um pouco. Lembrando que esse título aqui, né, ele saiu aí a R$ 470, né? Eu acho que é esse o dia mesmo, 21 de fevereiro, isso mesmo, tá? E aí recuperou um pouquinho porque a taxa caiu, mas a taxa não voltou
para o que ela estava no lançamento, né? 11,48, ainda está acima de 12. Então, uma leve recuperação. O prefixado 33, pessoal, mesmo desenho do pré-29, certo? E aí vocês veem aqui a mesma coisa, né? A taxa caiu um pouquinho e recuperou um pouquinho do preço, certo? Sendo que esse título aí tá aí há 3 meses e 10 dias aproximadamente do pagamento do cupom. Ele tá praticamente quase na metade do ciclo, né? Então, se a gente for pegar esse preço aqui de 897, pessoal, se a taxa se mantiver na casa de 12,20, isso, o que acontece, pessoal? Ele sai, ele tira 48,80 do preço, que é o cupom semestral de juros, e pode ir para R$ 840. Se a taxa se mantiver a 12,20. Vamos ver, né, pessoal? Tá meio cedo para eu falar disso, mas eu queria dar um toquezinho nesse assunto aí, já para vocês irem pensando nisso. Tesouro Selic, pessoal. Selic 25, ó, taxa caindo, tá? Preço aí subindo, tá? Conforme a taxa Selic. Vamos colocar um ano aqui, porque é complicado, né? Bom, mas aqui dá para ver, ó, que segue uma linha ascendente, tá? Esse calombinho aqui para baixo na curva, esse buraquinho na linha, é o que, pessoal? É setembro de 2020, ó. Veja, outubro, né? Comecinho de outubro. Vejam ali, ó. Foi o mês em que a taxa do Tesouro Selic subiu. Para quem ficou no papel, pessoal, ó, e não se estressou, é só um desenho na curva, certo? É isso que eu quero dizer, tá? Para vocês não se assustarem com a marcação a mercado, por pior que ela esteja, tá? Porque no final do longo prazo, é isso aí que vai ter sido, um calombinho só. Selic 27, pessoal. Olha só, a taxa está estressando, hein? No prazinho mais longo, que não é tão longo assim, 27, está estressando. E aí o que acontece com o preço? O preço ainda sobe porque a Selic está rendendo um número mais alto agora, mas está rendendo um pouquinho menos do que deveria, tá? Porque a taxa está subindo levemente, tá? Isso aqui é muito leve, é questão de R$ 1, R$ 2 por dia, tá? E isso volta tudo no vencimento, tá? Porque no vencimento tudo é zerado, tá? É o zero taxímetro, tá? No vencimento. Então não se preocupem, tá? Mas já é interessante de saber que tem essa diferença entre os dois tesouros Selic e ninguém fala, pessoal, tá? Eu vejo aí outros canais e tal, e eles estão falando só de faz a reserva no Selic 27. Sim, mas pode acontecer de em algum momento isso aqui estressar e o mercado achar que a Selic tem que ir para as nuvens no longo prazo e vai dar aquele calombo. E aí a pessoa está com uma reserva que é para tirar, porque a reserva a gente pensa em reserva para justamente sacar no futuro e pode sacar no momento favorável. No Selic 25 esse risco é bem menor, tá? É bem menor. Ninguém fala isso, pessoal, tá? Aqui você tem essa informação que pode fazer diferença. Tesouro IPCA 26. Então a taxa também desestressou. E olha, pessoal, foi significativo, hein? De 5,7 para 5,5. Eu fiquei impressionado com essa queda aqui. Foi bem significativa. E o preço, pessoal, deu uma bela subidinha, hein? Saiu ali de 3 mil e poucos para 3.041. Vamos ver aqui só bem rapidinho aqui, dia 8 de março para 18 de março. Vamos ver aqui, 3.000 para 3.041, é mais de 1% de valorização do ativo. Muito legal, pessoal, muito legal. Vamos ver o IPCA 35, que estava ali com 5,9, namorando 6%. Pessoal, parece que vai ficar para mais tarde, né? Mas eu ainda acho que esses papéis vão atingir os 6%.
5,76, tá? Então é uma queda significativa também. E olha só, em termos de preço, vamos pegar aqui o dia 8 também. R$ 1.800 para 1.850, 43 reais na base de 1.800, dá quase 2,5%, fazendo uma conta de cabeça bem simplificada. Quase 2,5%. Muito interessante. Prazo mais longo, né, pessoal? Prazo mais longo, quando a taxa cai, o preço explode, né? Então nós vamos ver um preço mais alto ainda no 45. Então tá aqui a taxa também, ó, do dia 8, 5,88, 5,90 no dia 15. Eu vou pegar o dia 8 para ficar paralelo com os outros, caindo para 5,7, caindo 12 basis points. Não é tanto quanto a queda do IPCA 26, mas é uma queda também, porque o prazo aqui potencializa muita coisa. Vamos ver o preço. O preço lá no dia 8, 1.025 e agora 1.058. Então ele aumentou R$ 33. Ele está aí se comportando na casa dos R$ 1.000 há um bom tempo, aumentando R$ 33, 3%, tá? 3%. É o que mais aumentou dos 13 IPCAs principais. Você pode dizer que não é um ganho tão superior assim ao IPCA 35. Concordo, tá? O IPCA 35 é bem mais seguro, porque quando a taxa sobe, ele cai muito menos de preço. Também é verdade, certo? Então, assim, o IPCA 45, para ganhar mais, precisa de uma queda maior na taxa. Aí sim ele vai ganhar com muita margem do 35. Mas esse é o risco, pessoal. Esse é o risco. É de você, então, estar carregando o papel por longo tempo com ele no negativo, certo? Esse é o problema. Longo tempo. Esse longo tempo pode ser 1 ano, 2, certo? Mas causa um certo desconforto psicológico. Então, se você está começando, tem que ser pelo 26, tá? É o mais seguro dos três. Já está se acostumando um pouquinho, já viu que o longo prazo não é um bicho assustador, né? Que a marcação a mercado não é essa coisa tão terrível assim. E você vê, quando você vê o preço do 26, que está aí, se mantendo estável e com uma leve tendência de alta aqui, né? Você pega a taxa que subiu demais, isso aqui saindo de 2%, de 2,04 para 5,5%, pessoal, pelas leis da marcação a mercado, era para estar com um prejuízo violento no preço. Mas não tá. Não tá. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque ele persegue o valor nominal atualizado, que subiu barbaramente nesse período do gráfico aqui. Então, você está muito bem protegido, certo? Vamos ver os IPCAs com juros agora. IPCA com juros 32, pessoal. Olha aí, ó. A mesma curva dos IPCAs principais, né? Aquele pico ali no dia 8 de março, 5,90, e agora caindo um pouco, tá? O preço sobe, ó. Sobe ali, ó, de 3.886 para 3.960, até que subiu bastante, né? Vejam que são poucos anos a mais, mas dá aqui praticamente R$ 80, dá uns 2,5%, um pouquinho mais talvez. No IPCA 40, a curva parece estar um pouquinho mais aberta, né, do que os outros títulos, 5,89 para 5,80. É uma oscilação bem menor aqui, mas como ele tem mais prazo, 3.906 para 3.969, foram R$ 60, 2% de ganho. E o 55, pessoal, o 55, agora com relação ao 32 e ao 40, ele vai estar bem mais caro, entre aspas, tá? Por quê? Porque o cupom dele tá aí para ser pago, então 21 de março, vai pagar 15 de maio, 2 meses, tá? 2 meses. Enquanto que o 32 e o 40 recém pagaram no dia 15 de fevereiro. Então esse cupom aí tá com 1 mês e alguns dias de crescimento, enquanto que o outro já está com 4 meses de crescimento. Então essa diferença no preço é bem perceptível. E aí pode ser que a coisa fique invertida de novo, certo?
porque aí o cupom das NTNBs de ano par vai estar grande e da NTNB de ano ímpar, depois do dia 15 de maio, vai estar pequenininho. Tá ali entre 15 de maio e 15 de junho, talvez ele esteja até com preço mais barato que os IPCAs com juros de prazo mais curto. Se a taxa ficar ali namorando 6%, né, perto dos 6%. Então aqui a taxa, pessoal, nesses 30 dias, não dá, caiu também 5,92 para 5,84. Mas parece bem mais que tá dentro de um certo túnel de variação, né? Aqui. É importante esse gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico aqui é bem importante. E preço, pessoal, deu uma subidinha. Vamos pegar o dia 8, 3.985 para 4.033. Aumentou aí uns R$50, em torno de 1%. Vejam, pessoal, como as coisas são bem mais suaves, né? Aqui nos IPCAs com juros. E em seguidinha eles estão pagando juro, né? Parece que demora, mas não demora tanto assim, certo? Quem tem NTNB de ano par e ímpar vê que isso fica bem dinâmico aí ao longo do ano, né? E ele tá correndo de uma maneira bem mais tranquila que os IPCAs principais, principalmente nos momentos de prejuízo, porque ele está sempre ali girando nos R$4.000, né, em termos de preço, né? Olha ali, ó, no pico da pandemia foi de pavor do mercado, pico de pavor, foi a 3.818. Vejam que é um valor mais baixo que o VNA de hoje, né? Hoje o VNA tá 3.850, algo assim, né? 52, né? E vejo que ele tá sempre ali, ó, né? Não, raros dias, poucos dias ele esteve acima de R$5.000. Então vejam que é um título ali que é bem previsível, é bem mais planinho, bem mais tranquilo, mesmo com um prazo tão longo, né? Vendo aqui o 40, vai dar a mesma coisa, mas numa escala de preço um pouquinho menor. Então vai ter momentos aí que ele vai ficar abaixo de 4.000, aqui, né? E ele nunca chegou nos 5.000, tá? Porque ele tem menos cupons a pagar, ele vence antes, tá? E o 32, que é a novidade do ano, nem vai ter como a gente comparar isso, né? Porque o gráfico é muito pequeno, certo? Bom, pessoal, agora vamos para a nossa conclusão aí, para a nossa expectativa. Eu quero deixar o gráfico aqui de 30 dias do 55, tá? Porque a gente tem aqui um túnel, ó, tá? Tá, ele baixou da linha de 5,85 que está desenhado aqui, 5,84, 5,84. Bom, então, pessoal, sumarizando assim, ó, tá? Agora fazendo o elo com o que eu falei no começo do vídeo. O DI futuro derreteu aí nos últimos dias e os juros se acalmaram bastante, tá? O que nós tivemos na semana? Nós tivemos a decisão do Federal Reserve e do cupom aqui no Brasil, tá? O cupom subiu 1%, eu achei um pouco modesto, mas já veio o cheque pré-datado, né? Como eu disse em outros vídeos, já veio o cheque pré-datado de mais 1%. Então a moral é a seguinte, que é uma coisa que eu não disse e que talvez seja o porquê do mercado ter reagido bem, caindo as taxas, tá? Vocês perguntaram nos comentários ali e alguns até já responderam. Quando eu digo que é bom quando a taxa cai, tá? É justamente no sentido de que a tensão no mercado está se aliviando. Isso é bom para a economia como um todo, tá? Agora, se você for dizer assim, não, mas para comprar é ruim, e fica um pouquinho pior, né? Mas mesmo com as quedas aí que aconteceram, as taxas estão muito convidativas. Elas estão mais altas, pessoal, do que no nível dos dias em que o Tesouro ficou fechado, em que houve circuit break na Bolsa em março de 2020. Nós estamos com taxas melhores e com preços, provavelmente preços melhores também do que naquela época. Então, pessoal, vamos devagar. Quando a gente diz que uma quedinha de taxa fica ruim de investir, não fica, tá? Não fica, tá? Se a gente pensar em longo prazo, taxas mais baixas aí são um grande problema? Não são.
provavelmente você vai acumular um pouquinho menos, tá? Mas é que a gente tem um componente, como os títulos ainda não venceram, e em geral todos eles têm muito prazo para vencer, os títulos são bem longos no Tesouro Direto, a imensa maioria, né? Até o prefixado curto 2025, aí, ó, são 2 anos e meio, quer dizer, não é tão curto assim. Então a gente tem essa característica. Minha rentabilidade está menor, eu comprei a 4%, eu estou com uma rentabilidade muito baixa, muito ruim. Calma, não é assim, tá? O título não venceu ainda. Tem que esperar todo o tempo, porque tem uma inflação futura que vai correr no seu título, certo? Mesmo ele sendo de prazo mais curto ou mais longo, se for mais longo, mais imprevisível ainda, né? E não se esqueçam de uma coisa: o componente de inflação, pessoal, quase sempre foi maior no Brasil do que a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA+. Então isso aí, certo? Você tá protegido, porque essa taxa ela determina mais da valorização do seu ativo do que a taxa pré-fixada comprada, certo? Então as diferenças ficam pequenas no longo prazo, tá? Mas fechando esse parênteses, então o que aconteceu que eu não tinha falado? É que esse cheque pré-datado do Banco Central, ou seja, já para a reunião que vem virar os 12,75, que era o máximo que o mercado estava até aquele momento precificando na Selic, né, que ela atingiria uns 12,75 e depois pararia e até voltaria a cair, certo? Tanto que depois disso teve até gestor, né, fazendo entrevista aí, dizendo, né, que eu não concordo muito, mas por isso eu nem vou me aprofundar muito na entrevista em si, mas dizendo o quê? Que já vislumbra uma redução da inflação e a queda consequente em 2023, tá? Bom, por que eu não concordo? Porque eu acho que a inflação está muito forte ainda, tá? Eu não vejo sinais claros de arrefecimento da inflação, certo? Eu acho que a gente tem que ver também quando é que vai cair a bandeira vermelha da tarifa de energia elétrica. Isso é muito importante, tá? A gente não está vendo muito comentário, a gente viu en passant que as chuvas voltaram e que os reservatórios estão bem, mas ninguém tá aí. Quando? Quando que vão tirar essa bandeira vermelha dupla, vermelha 2, né? Que a gente tem na tarifa de energia elétrica. Isso é muito importante para a inflação, tá? E a gente não tá vendo isso ser comentado. Eu acho que isso aí tem que vir mais à tona aí, tá? Bom, e aí como o Banco Central, então, de certa forma, ele não é que ele tenha surpreendido o mercado, mas eu acho que, olhando agora, já com alguns dias passados, ele conseguiu, de certa maneira, se colocar à frente do mercado, né? Porque, é 12,75 no fim do ano? Não, toma agora. Toma agora e vai te aquietar aí com as suas previsões. Parece que o Banco Central está dizendo isso, certo? Né? Toma rumo aí que essa inflação vai cair. E talvez esse tenha sido o efeito positivo para a queda nas taxas. Porque nos primeiros movimentos da manhã da quinta-feira, tá? Que eu mostrei aqui na abertura do mercado, a taxa estressou um pouquinho. O movimento de queda foi depois, tá? Sobre a taxa de juros norte-americana, tá? Cabe um comentário aqui, tá? Já falei também que eu achei que o mercado não se assustou com esse aumento, que levar um ano para voltar ao nível pré-pandemia que eles tinham lá em janeiro de 2020 é muito lento até. Talvez a resposta da inflação, é por isso que eu achei um pouco paradoxal a queda de juros. Talvez a queda de juros aqui no Brasil tenha sido mais em função desse sinal positivo do Banco Central, né? Mas se a gente pensar assim em termos globais, um ano, porque eles baixaram em um instante, né? Em uma decisão de 2-0. Agora de 0 para voltar para 2 lá nos Estados Unidos vai levar 6 reuniões, um ano. Quer dizer,
Eu não sei se a inflação deles vai responder a isso. Provavelmente não. Provavelmente não. Ela pode arrefecer porque os choques que eles tanto falavam, enfim, vão ceder. Me parece que o Banco Centro-Americano fez foi um jeito de postergar um pouquinho mais a espera, sem se comprometer demais. Porque, olha, pessoal, levar um ano para passar de 0 para 2, isso é muito lento. Eles têm uma inflação que está nos patamares dos anos 80, né? E nos anos 80 eles chegaram a ter 20% de taxa de juros nos Estados Unidos. Já pensou o que é isso, pessoal? 20% de taxa de juros em dólar. Tá? Muitos dizem que foi essa taxa aí que quebrou a América Latina inteira, que fez a década de 80 ser a década perdida. Foi na década em que o Brasil não pagou juros da sua dívida externa, em duas ocasiões, 82 e 87. Né? Porque a taxa de juros americana era 20%. E a inflação era o que lá? 7, 8%. A mesma de hoje. Só que hoje a postura é completamente diferente. Então, pessoal, assim, ó, por isso que eu acho que não dá pra gente ficar tão tranquilo assim, tá? Tá, que bom, o mercado reagiu bem, certo? Mas eu vejo os fatores aí de estresse em preço de petróleo, preço de trigo, questão no leste europeu, questão da doença que ainda não está totalmente resolvida e ainda existem possibilidades ruins, infelizmente, tá? Eu não vejo motivo para muita euforia no mercado, tá? Embora o mercado seja, a gente sabe, muito instável, né? E muito imediatista e reações muito fortes de curtíssimo prazo. A taxa sobe, a taxa derrete e por aí vai, certo? Mas então, pessoal, a minha impressão para a semana, certo? É esse gráfico aqui. Pode ser que nós tenhamos visto um túnel e as coisas voltem a subir conforme venham notícias desfavoráveis, né, do mundo. As taxas voltem a subir, voltem para o túnel e que no final de tudo seja só volatilidade. Certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.